Boa noite. Muito obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento em Si Mesmo e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. São conferências práticas, são técnicas para alcançar outras dimensões. São técnicas para se fazer uma transformação psicológica, para se fazer uma série de mudanças em nós mesmos. E isso, quem pode fazer é cada um de nós. Então, neste curso, nós encontramos todas as técnicas necessárias para que uma pessoa que tenha inquietudes espirituais, que queira saber a razão da sua existência, descubra a razão da sua existência e possa trabalhar nesse sentido, no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, entre os temas que nós tratamos aqui, está o tema da meditação. Então, o título é Meditação e Koans. Então, o que é meditação? Meditação, a verdadeira meditação é levar a nossa essência à sexta e sétima dimensões. Liberar a essência do ego. Tirar desse condicionamento que a nossa essência, a nossa consciência está. Tirar desse condicionamento, liberá-la, ainda que momentaneamente, por alguns minutos, segundos, e a consciência liberada fica livre na sexta dimensão, na sexta e na sétima dimensão. Então, esta é a meditação transcendental. Porque se ensinam em escolas pseudo-esotéricas, se ensinam meditação, porém, meditação contemplativa, que na verdade não serve para este trabalho. Não serve para uma pessoa que busque a autorrealização. Então, a meditação é algo indispensável para quem busca, para quem quer alcançar a autorrealização íntima do ser. Ou seja, o objetivo da nossa existência. E para conseguir essa meditação, é necessário amordaçar o ego. Então, nessa sexta e sétima dimensão, a nossa consciência vai adquirir sabedoria, que a meditação é a forma mais rápida de conseguir sabedoria, de adquirir sabedoria. A meditação é o pão do sábio. Então, aquela pessoa que não sabe meditar, não conseguirá trabalhar sobre o seu ego, não conseguirá eliminar o ego. Então, é necessário, é indispensável que nós aprendamos a meditar, que nós aprendamos a liberar a nossa essência do condicionamento do ego, ainda que por alguns instantes. Então, essa consciência, essa essência livre, sobe na sexta e sétima dimensão. Então, essa nossa consciência está no mundo físico, no mundo tridimensional,
E se com essa técnica a consciência vai ficar livre e vai subir, e então vai perceber a sexta e sétima dimensões, e é onde vai adquirir sabedoria. Então, a meditação é algo indispensável para nós, para todos nós. E para conseguir a meditação, como nós estamos bastante degenerados, a nossa consciência está adormecida, demais, muito adormecida, se torna mais difícil sair, alcançar essa sexta e sétima dimensão. Então, para isto, se usam koans. Então, o que são koans? Koans são perguntas sem respostas para a mente. A mente não encontra, a mente não sabe a resposta para tais perguntas. Então, a mente vai procurar a resposta e não vai encontrar e se aquieta. E é nesse momento que a essência vai escapar da garrafa, vai escapar do enfrascamento e vai ficar livre então na sexta dimensão. Então, para fazer essa prática, se requer alguns passos, alguma sequência. Então, existem alguns koans que nós aprendemos e compartilhamos. Tem o koan das palmas da mão, que se pergunta na hora da prática, no momento exato que nós vamos explicar dentro dos passos, se faz a pergunta para a mente: se estas duas mãos produzem este som, qual é o som de uma só mão? Então, a mente não saberá, a mente ficará procurando uma resposta e, como não sabe, ela se aquieta. E é nesse momento, então, a essência escapa. Então, este é um koan. O outro koan é: onde está a verdade? Onde está a verdade? A mente não conhece a verdade, porque a verdade está acima da mente. A verdade está na sexta e na sétima dimensão. A mente não conhece a sexta dimensão, não conhece a sétima. A mente ela funciona na quinta dimensão e não conhece a verdade. Então, a mente, diante dessa pergunta, diante desse questionamento, a mente se aquieta e, nesse momento, a essência escapa. Então, se usa um ou outro koan. Outro koan que nós aprendemos e compartilhamos é: onde está o vazio? Então, é outra pergunta que a mente não sabe onde está o vazio. E fica, então, revolucionando, buscando uma resposta, e como não encontra, a mente se aquieta. E, nesse momento, a essência escapa. Outro koan: se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade?
Então, se tudo se reduz à unidade, essa unidade a que se reduz? A mente fica atrapalhada, fica confusa, procurando uma resposta e certamente vai querer dar essa resposta, mas não se aceita nenhuma resposta da mente. Não devemos aceitar, não devemos nos identificar com alguma resposta, devemos colocar novamente a pergunta, o koan, para a mente. Então são esses koans que nós vamos usar um ou outro em cada prática. Nós vamos anteriormente escolher um koan e vamos usar esse nessa prática. Outro dia podemos escolher outro e outro, e assim por diante, até encontrar aquele que mais nos adapte. Então, para fazer esta prática, para fazer a prática da meditação, nós devemos seguir esses passos. Todas as práticas precisam de um lugar tranquilo, precisamos fazer as conjurações do Belilim e o círculo mágico, precisamos pedir ajuda ao nosso pai e à mãe interna, precisamos fazer um relaxamento. Então, para todas as práticas que nós formos fazer, é preciso os pontos 1, 2, 3 e 4. E daí para frente são específicos de cada prática. Então, o primeiro lugar que nós temos que, primeira coisa que temos que buscar é um lugar tranquilo, escolher um lugar onde se possa trancar e que ninguém vá nos atrapalhar, vá nos interromper. Então, nesse caso, a pessoa que realmente queira progredir nestes estudos deve ter um lugar reservado para fazer as suas práticas. Um lugar que ali é unicamente para fazer as práticas. Então esse lugar vai se carregando de forças e chega um momento que nós nos habituamos a fazer a prática, o nosso coração, a nossa essência começa a nos chamar e a nos recordar que nós temos que fazer a prática. Então, porque está se carregando de forças esse ambiente e vai nos incentivar, vai nos chamar para fazer essa prática. Então, primeiro passo é encontrar esse lugar. O lugar mais tranquilo possível. Segundo, é fazer as conjurações do Belilim e Círculo Mágico. Essas conjurações do Belilim e o Círculo Mágico está na conferência número 7. Pessoa que queira aprender, procurar nestas páginas, neste canal, pela conferência número 7, conjurações, Belilim, Círculo Mágico e Pentalfa, estão lá. Porém, nesta prática, em todas as práticas, nós vamos usar as conjurações do Belilim e o Círculo Mágico. O Círculo Mágico é o que vai nos proteger. As conjurações limpam o ambiente e o Círculo Mágico protege o ambiente para que essas forças contrárias não retornem, não invadam novamente esse ambiente. Então, conferência número 7. Pedir ajuda ao nosso pai e à nossa mãe. Toda prática que nós formos fazer, nós devemos pedir ajuda ao nosso pai e mãe internos. Então, pedir ajuda ao pai e à mãe interna. Fazer um relaxamento rápido, um relaxamento
simples, que não tome muito tempo. O ideal é percorrer com a imaginação todo o corpo, começar pelos pés, pelo pé direito, vem até o quadril, depois pé esquerdo, perna até o quadril, depois os braços, mãos, braços, um de cada vez, depois o tronco, o pescoço e a cabeça. Imaginar que está relaxando e perceber que não está nada incomodando, nada está nos tirando o sossego. É preciso estar tranquilo para não se mexer, porque se mexe, se altera e interrompe a prática. Então, o ideal é estar bem relaxado, estar comodamente sentado ou deitado, da forma que cada um vai escolher. Então, nesse momento, se coloca um pensamento evolutivo, um pensamento positivo. É um processo de construir alguma coisa, de fazer alguma coisa, ou um processo que passe, por exemplo, uma árvore, desde o momento em que a semente vai germinando, crescendo, se desenvolvendo, e chega um tempo, essa árvore começa então a decair. Podemos imaginar que vamos plantar um canteiro de alguma coisa, pode ser rosas, pode ser alguma hortaliça, qualquer coisa, qualquer planta. Então se coloca esse pensamento evolutivo, com a imaginação, se faz imaginariamente todo o processo de preparação do local, preparação da semente, semear, regar, perceber que as sementes estão germinando, que estão crescendo, que a planta está crescendo, que dá flores, no caso que se dê flores, que posteriormente essas flores vão secando, as folhas vão caindo e essa planta vai secar, vai se terminar. Então, o pensamento evolutivo vai até no máximo da evolução dessa planta, desse processo. Após esse processo evolutivo, se coloca o processo involutivo, no momento em que chega ao máximo, em que deu frutos, deu flores, essa planta então começa a decadência. Então é o pensamento involutivo, pensamento negativo. Tudo isso usando a imaginação. Imaginar com força, uma imaginação consciente, porque existe a imaginação mecânica. Então essa imaginação deve ser consciente, imaginando todos os passos evolutivos, posteriormente os passos involutivos, chegando no momento em que essa terra, esse local onde se plantou, onde se desenvolveu essa planta, novamente fique vazia, que essa planta secou, morreu. Então chega a síntese. Nesse momento, nasce, cresce, se desenvolve e morre. É a síntese. Chegamos à síntese. Então aí nesse momento a mente
vai estar mais quieta, ou vai estar quieta. Então, nesse momento, se coloca o koan, que já temos escolhido um dos koans. Antecipadamente, já temos escolhido um deles que nós vamos usar nessa prática. Então, se coloca o koan. Se escolher o das palmas, se coloca o koan. Se faz. Se as duas palmas produzem este som, qual é o som de uma só mão? Então, a mente vai ficar se revolvendo, buscando, procurando resposta e vai se aquietar. E novamente se coloca o koan, até que então a mente vai se aquietar. Se coloca várias vezes, vai se colocando e não se aceita a resposta, porque a mente vai querer dar alguma resposta. Então se descarta, se rechaça, se ignora essa resposta e continua se colocando o koan, colocando essa pergunta para a mente. A mente não vai encontrar a resposta. E nesse momento vai então escapar do ego, porque o ego então está amordaçado. Se diz amordaçar o ego. O ego amordaçado, a essência escapa da garrafa e sobe através da coluna vertebral, que se vai perceber um tubo com luz, muita luz, e chega aqui. Quando se resplandece, é uma luz muito intensa. A consciência estará na sexta dimensão e vai então adquirir sabedoria. É uma experiência que jamais se esquece. Quem consegue essa prática, quem consegue sucesso nessa prática, essa experiência jamais se esquece. Permanece viva na nossa memória e nos traz inquietudes, forças, ânimos para novamente levar a nossa essência a essa dimensão. Então, os koans são como ajudas para nós, até quando nós aprendamos a fazer a meditação, quando aprendamos a liberar a essência. Depois que se aprende, isto se torna algo simples. Parece muito complicado, porém depois que se aprende, se torna simples. Tudo que não se sabe é difícil, porém depois que se sabe, se torna fácil. Qualquer coisa que nós formos fazer, qualquer coisa, construir qualquer coisa, um móvel, um artesanato, alguma coisa, quando não se sabe, é difícil, porém depois que se fez, já não é mais difícil. Se torna difícil para outras pessoas, porém para quem já realizou, quem já fez, não é mais difícil. Então a meditação também, quando nós aprendermos a fazer, se torna simples, se torna fácil. E com isso se ganha muita inquietude, muita força, muita interesse por continuar fazendo a meditação. E se então vai aprender, vai conhecer o próprio ego,
Para desintegrar o ego é preciso conhecê-lo. Então, com a meditação, nós vamos conhecer o ego, os nossos defeitos psicológicos. E vamos aprender a fazer, então, vamos desenfrascar o ego. Perdão, vamos desenfrascar a essência. O frasco é o ego. Que a nossa essência está enfrascada, está presa, condicionada nessas formas de ser, nos nossos desejos, nas nossas formas de ser, nos nossos condicionamentos. Estamos presos nos nossos preconceitos, em tudo o que nós aprendemos que é certo, que é assim, de acordo com a história, de acordo com a escola, aprendemos coisas e temos isso como verdades. Porém, isso são conceitos, são coisas que nos disseram que é assim e nós acreditamos. Porém, quando a consciência experimenta a verdade, esses conceitos caem por terra, porque a consciência experimentou e não foi alguém que nos disse, não foi que lemos em livro, não foi que escutamos na televisão, no rádio, enfim. Então, a meditação é algo que nós precisamos nos desenvolver. Precisamos praticar até conseguir. Os mestres nos ensinam que a prática faz o mestre. Se nós não praticamos, não vamos aprender. Tudo o que nós quisermos fazer é necessário praticar, é necessário treinar. Então, realizar este processo é um treinamento. Nós vamos treinando e vamos adquirindo a capacidade de liberar a nossa essência, de liberar a essência do ego, amordaçar o ego e liberar a essência. Então, dessa forma, se adquire sabedoria, a verdadeira sabedoria, não a sabedoria adquirida em livros, em histórias contadas, que ninguém sabe se é verdade, provavelmente que não é. Porém, quando a essência experimenta, aí é outra coisa, aí não é um conceito, aí é a realidade. Porque há diferença muito grande entre um conceito e a realidade. Então, muito obrigado a todos e boa noite.